E se eu te dissesse que uma história sobre um castelo, um senhor feudal e uns aldeões pudesse, na verdade, explicar como o Estado funciona hoje em dia? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos usar essa ideia para desvendar uns conceitos de direito que parecem super complicados. E de quebra, vamos descobrir um método de aprendizagem que serve para qualquer coisa. Vamos nessa? Ante de tudo, vamos guardar essa frase. Para aprender algo que assusta, como o direito, por exemplo, o jeito que a gente começa faz toda a diferença. Se a gente parte de uma história simples e com a cabeça no lugar, olha, já é meio caminho andado. É a base de tudo que a gente vai ver. E aqui tá a grande pergunta. Parece uma comparação meio maluca, né? Um cara de armadura lá da Idade Média e o governo atual, o que uma coisa tem a ver com a outra? Mas pode acreditar, no final dessa nossa análise, essa ligação vai fazer todo sentido. Ok, então vamos começar a nossa história. Tudo começa, como quase tudo na vida, com dinheiro. Vamos entender de onde vem o dinheiro que financia tudo, tanto naquela época quanto agora. Imagina o cenário. Um pessoal morando num vilarejo, todo mundo com medo de invasores, de bárbaros. Aí aparece o senhor feudal, que tem um castelo e uns soldadinhos para proteger todo mundo. Só que, claro, essa proteção tem um preço. Em troca, os aldeões dão para ele uma parte do que eles produzem. Uns sacos de arroz, de milho, essas coisas. E pronto, está aqui a nossa primeira grande conexão. Aqueles sacos de milho e arroz têm um nome chique no direito de hoje. Tributo. É basicamente o que a gente paga por nosso senhor feudal moderno, que é o Estado, para ele poder bancar a segurança, os hospitais, as escolas. Viu só? Já não parece tão complicado. Certo, o Estado juntou todos esses tributos, essa montanha de dinheiro. E aí? O que ele faz com isso? Sai gastando de qualquer jeito? Bem, a resposta é não. Existe um plano, uma verdadeira lista de compras muito bem organizada. E esse plano funciona em 3 etapas, do mais geral para o mais específico. Primeiro tem o PPA, o Plano Plurianual. É um plano de 4 anos que diz as coisas mais importantes, tipo, a gente quer melhorar a educação. Depois vem a LDO, que detalha isso ano a ano. Por exemplo, esse ano o foco na educação vai ser nas universidades. E por fim, a LOA, que é o detalhe do detalhe, dizendo exatamente onde vai cada centavo. Comprar X carteiras para a escola Y. Do grandão para o pequenininho. Agora atenção aqui, porque essa é uma confusão muito comum. Nem todo tributo é a mesma coisa. Existe o imposto, tipo o IPVA do carro. Esse dinheiro não tem um destino certo, não vai necessariamente para arrumar a rua. Ele cai numa cesta geral do governo. Já a contribuição social é diferente. Ela já vem com um carimbo, com um destino certo definido na lei. E para onde vai essa grana carimbada? Basicamente para 2 lugares. Uma parte vai para a Seguridade Social, que é o que paga as aposentadorias, o sistema de saúde e a assistência social. A outra parte vai para o famoso Sistema S, que financia cursos técnicos e de formação profissional, tipo Senai e SESC. Certo, vamos voltar para a nossa história lá na Idade Média. O que acontece quando aquele senhor feudal fica tão poderoso, mas tão poderoso que vira um rei com poder absoluto? Aí a gente tem um problema. O problema era esse aqui, ó. O rei fazia tudo. Ele criava a lei, ele aplicava a lei e ele mesmo jogava quem desobedecia. Imagina só, se alguém discordasse dele, não tinha para quem recorrer. O poder todo estava na mão de uma pessoa só, e isso era a receita para o desastre. E essa linha do tempo mostra direitinho a evolução. A gente saiu do poder concentrado no senhor feudal, que virou o poder absoluto do rei. Aí vieram os pensadores do iluminismo e tiveram uma sacada genial. Peraí, isso não está certo. O poder precisa ser dividido para ninguém abusar. E foi daí que nasceu a ideia do Estado moderno. A solução foi criar uma espécie de regra de ouro da democracia. É bem simples. O poder foi dividido em partes, e a regra é que cada parte cuida da sua área. Uma não manda na outra, uma não se mete no trabalho da outra. É a base de tudo. Beleza, mas na prática, como é que funciona essa divisão de poder? Vamos olhar de perto o que cada um dos 3 poderes faz no dia a dia. Essa tabela ajuda a gente a organizar as ideias. Cada poder tem seu trabalho principal, sua função típica. O legislativo cria as leis. O executivo administra o país. E o judiciário julga os conflitos. Mas, para um poder fiscalizar o outro, eles também têm umas funções atípicas, uns trabalhos secundários. Por exemplo, o legislativo pode julgar um presidente, e o executivo pode criar uma lei provisória. É um sistema inteligente, para ninguém ter poder demais. Agora que a gente usou a história para entender o direito, vamos dar um passo para trás e olhar para como a gente aprendeu.
Porque o método que a gente usou aqui, essa ideia de pegar um tema complexo e transformar numa história simples, não foi por acaso. O jeito de aprender é tão importante quanto o conteúdo. O nome é engraçado. Desenho feio. A ideia original é que o professor vai desenhando o esquema na hora, junto com quem está aprendendo. Esse ato de construir o raciocínio visualmente, ao vivo, cria uma conexão muito mais forte na cabeça. É diferente de só ver um slide pronto. O que fizemos aqui foi inspirado nesse princípio: construir o conhecimento passo a passo. E, para aprender bem, o ambiente conta muito. Existem umas âncoras de atenção negativas que sabotam o nosso foco. Estudar pelo celular, por exemplo, com um monte de notificação pipocando, é uma péssima ideia. Outra é estudar na cama. O nosso corpo foi treinado para associar a cama com dormir, não com se concentrar. Ah, e essa frase, essa aqui é perigosa. Falar no sábado eu tiro o atraso é o começo da famosa bola de neve do mal. A matéria acumula, a ansiedade aumenta e, quando a gente vê, virou uma bagunça tão grande que dá vontade de desistir de tudo. E isso nos leva a uma verdade fundamental. Motivação é ótima, mas ela vai e vem. Não dá para depender dela. O que realmente faz a diferença é o comprometimento. É a disciplina de sentar e fazer o que tem que ser feito, mesmo no dia em que a gente não está com a menor vontade. É isso que constrói o resultado. E para fechar, um pensamento que muda tudo. Quando a gente começa algo muito difícil, a gente não deve ficar pedindo pelo resultado final lá na frente. O que a gente precisa pedir é força para vencer o primeiro dia. Só o primeiro dia. Porque é superando um dia de cada vez que a gente constrói o caminho inteiro. E essa lição vale para aprender direito e para qualquer outra coisa na vida.